que vocês estão com um pouquinho de dificuldade ainda em relação ao verbo to be. Tá? A gente iria continuar a nossa aulinha de hoje falando sobre o verbo to do e a estrutura verbal dos demais verbos. Tá? Mas o que é que acontece? Como eu percebi que vocês estão com dificuldades no verbo to be, eu preparei uma atividade. E a gente vai fazer essa atividade para revisar o conteúdo de verbo to be. Por quê? Eu preciso que vocês dominem essa parte. Porque não adianta a gente para a estrutura do to do se vocês não dominaram o to be. A gente iria entrar agora nos demais verbos, tá? Usando a estrutura do verbo auxiliar. Porém, se eu for para o auxiliar agora, vocês vão voar mais ainda. Por quê? Para isso, vocês têm que dominar o verbo to be. Foi pensando nisso que eu trouxe algumas atividadezinhas. Tá? Desde já eu quero pedir desculpa para vocês. Tá? São só 6 páginas de atividade. Não, bem tranquilo. Tá? Não fiquem com raiva de mim. Vocês querem que eu explique? É bom que já ajuda um pouco. Vamos lá. Primeira atividade aí. Sobre o uso do verbo to be no simple present. Relacione a primeira coluna com a segunda. Então a gente tem na primeira coluna aí is, are e am. O que é is, are e am? Verbo to be, né? Verbo to be. Então vocês vão, por exemplo, aí na coluna da direita, eu tenho aí Fred, Sheila e eu. Aí seria is, are ou am? Será? Não. Vamos lá. Eu não vou dar dica nenhuma, eu quero que vocês respondam, mas eu tenho a minha cabeça para fazer, tá? E depois eu explico, beleza? Então, primeiro é só isso, vocês vão indicar aí qual coluna é qual coluna, tá? Segunda, marque a alternativa que se encontra com a aplicação correta do verbo to be, beleza? Segundo, marque a alternativa que se encontra com a aplicação correta. Só tem uma, então vocês vão marcar qual dessas frases aí está correta, levando em consideração o verbo to be. Terceiro, em uma das canções do álbum Do Whoops and Hooligans, de Bruno Mars, há a seguinte menção: quando vejo seu rosto, não há uma coisa que eu mudaria, porque você é incrível do jeito que você é. Embaixo, aí, a partir dessa estrofe, complete a música com o verbo to be. E a gente tem essa mesma música em inglês. When I see your face, there's not a thing that I will change, because you're amazing, just the way you... Não sei. Vocês completam, tá? Marquem aí a alternativa correta. Quarto, complete as frases com o verbo to be na forma afirmativa, no simple present, ou no present simple. Aí tem letra A, Michael e Elisa, não sei, vocês respondem, tá? Quinto, as frases a seguir contêm as formas contraídas do verbo to be. Reescreva-as para a forma completa. Então aí vai ter a forma contraída, vocês vão reescrever a frase na forma completa. Lembram que são contrações em inglês? Lembram disso que são contrações? Se não lembrar, não tem problema, deixa em branco. Tá? Que a gente vai explicar depois. Então, a princípio, são esses 5 primeiros. Tá? Vou dar o tempo para vocês fazerem. Beleza? Podem começar. Vamos lá. Na primeira questão, nós temos aí. Sobre o uso do verbo to be no simple present, relacione a primeira coluna com a segunda. Para a gente responder isso aí, primeiramente vamos lembrar... Deixa eu afastar aqui um pouquinho mais. Tá, então, primeiramente, vamos lembrar os subjects, né? Os sujeitos em inglês. Tá? Isso aí é só para a gente revisar. Vamos lá. Qual é o primeiro subject em inglês? To. I. Só os subjects, tá? Depois. You. Depois. He. Fora Josi agora, o outro. E fora Lucas. Depois de she vem o quê? It. E agora? We. Depois. You. E depois? They. They. Não botou. Tô ridículo. Oi? Não, tá certo. Hã? Eu deixei. Não botou, Maria. Então, isso aí já é o verbo to be. Aqui só são os subjects, só são os sujeitos, tá? Então, nessa primeira questão,
Se vocês lembrarem dois subjects, vocês respondem. Por quê? Qual é o desafio nessa primeira questão? A gente tem, por exemplo, na primeira, Fred, Sheila e eu. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a primeira, segunda e aqui os três. Nunca fui muito bem com desenho, tá? Mas enfim. Terceira pessoa do singular. E aqui nós temos as pessoas do plural. Também primeira, segunda, primeira, segunda e terceira. Tá? Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira e segunda, terceira pessoa do plural. We, you, they. Tá? Então, vamos lá. Nessa primeira coluna aí eu tenho Fred, Sheila e eu. Beleza? Se eu fosse substituir Fred, Sheila e eu por um desses subjects aqui, qual que melhor se encaixa? Fora Lucas, tá? Hã? We. Por que we? Porque nós, vamos lá, eu estou me incluindo. Quando eu digo Fred, Sheila e eu estou me incluindo. Tô, né? Então, nós. Né? Eu, Sheila e Fred, nós. Então, nesse primeiro aí, qual é? É is, are ou am. Agora, vamos fazer o verbo to be. A gente sabe que com I, qual é o verbo to be para I? Am. Para you? Are. Corajoso e agora? Para he, she, it? Is. Tá? E para todas as pessoas do plural? Are. Então só é disso aqui que eu tenho que lembrar. Beleza? Vamos só relembrar a pronúncia, tá? Eu aponto, vocês repetem. Todo mundo agora? Com vontade? You. Todo mundo? You. He. Começa aqui. You. He. Alguém tem dúvida na pronúncia desse sujeito aqui? A pronúncia tá legal? He. Cidade Rio de Janeiro. Para você pronunciar essa pessoa, é só apagar isso aqui tudinho. He. E o de baixo, lembra de xícara. Aí você tira o cara. Fica só she. Então, he, she. Beleza? Vamos lá. Todo mundo? 1, 2, 3. He. She. It. We. De novo? We. De novo? We. You. They. Às vezes vocês confundem essa última com they, tá? Mas é they. Pensa que você deu um presente para alguém. Eu dei um presente. They. Beleza? Então, I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Sobre a pronúncia aqui. Como é que eu pronuncio aqui? De novo, todo mundo? Am. Quando alguém fala uma coisa para você que você não entende, aí você vai, hã? Tira esse am para am. Am. Aqui, como é o nome disso aqui? A. E agora, você lembra do ar, agora pensa que você é paulista. Ar. Finge que você está rosnando, tá? Ar. Beleza? E is. Beleza? Então vamos lá. I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. Very good. Então vamos lá. Na primeira eu tenho Fred, Sheila e eu. Qual é o melhor? Se eu for substituir por um desses sujeitos, qual é o melhor se encaixa? Are. Não, sujeito, não verbo, sujeito. We. We, né? Porque eu estou me incluindo, então we. E qual é o verbo to be correspondente a we? Are. Então, nessa primeira seria número 2. 2, né? Are. Todo mundo marcou certinho aí? Beleza? Na outra eu tenho Sheila. Qual é o melhor sujeito que substitui Sheila? Is. He? Is. Sheila.
Ela. Seria. Não, qual é o melhor Ah, sujeito que sujeito. substitui? No caso é she. She, né? Porque não é ela, é mulher. É ela. É. Então a gente sabe que é isso, né? Isso. Beleza. E Henrique, qual é o melhor sujeito que substitui? No caso é he. He, né? Não. E he é qual é o verbo to be para he? Is. Isso, very good. Eu só tenho uma opção mesmo. I. Tá? Então seria qual o verbo? Am. Am. Very good. Aí agora eu tenho Ana e Henrique. Qual é o melhor sujeito que substitui? You. We? Vamos lá. Eu sei que o plural confunde um pouquinho, mas vamos lá, É pessoal. porque Ah, eles é. Entendeu? Os de cima é para animais. Quando eu tenho we, quando eu tenho mais de uma pessoa, já é pessoas do plural aqui embaixo. You ou the. Como é que eu vou saber? Primeiro, eu só vou utilizar we quando eu estou me incluindo. Quando eu falo de nós. Beleza? Nós. Eu só vou falar you quando eu não me incluo. Vocês. Tá? E o they, quando eu estou falando eles na terceira pessoa. Beleza? É como? Se eu estivesse conversando com o Josi e eu dissesse para Josi, olha, Davi e Júlia, eles. Tá? Ou eles ou elas, se fosse Júlia e Gabi. Elas, se fosse Davi e Lawson, eles. Ou então, podem ser mulher e homem na frase, eles. Tá? Então sempre vai ser they. Então é só lembrar, we eu estou me incluindo, you eu não me incluo, e they eu estou falando deles. Tá? Beleza? Então quando eu falo Ana e Henrique seria they, eles, não é isso? E com o they a gente utiliza qual verbo to be? Are, não é isso? Então seria aí o número 2, né? Todo mundo marcou o número 2? Ok, very good. Tem você. Qual é o melhor sujeito que substitui? You, né? Então seria qual aí? You are, very good. Ana e Camila. Qual sujeito? They, né? Que são eles, né? Então, are. E Henrique e Jorge? They também. Vamos lá. Vê, no primeiro eu tenho Ana e Henrique, mulher e homem. They. Depois eu tenho Ana e Camila, duas mulheres. They. E depois eu tenho Henrique e Jorge, dois homens. They. Todas as vezes. A gente só tem um para homem e um para mulher no singular. Quando é plural, vai ser tudo they. Ficou claro isso? Tranquilo? A hora da dúvida é essa. Dúvidas? Certinho, gente? Tá? Beleza. Segundo, marque a alternativa que se encontra com a aplicação correta do verbo to be. Eu vou selecionar uma pessoa totalmente aleatória para responder, Júlio. Letra B. Pode ler essa letra B? Vamos lá? Today. Você não sabia. Today is a beautiful day. Na letra A, eu tenho Rita are a talented singer. Por que está errada essa? Qual seria o correto? Rita is, né? Por quê? Porque seria is, aí nesse caso. Que é ela. Se eu for substituir Rita por um sujeito, qual seria? Esse mesmo aí. She, né? Ela. Então, she is. Aí tá Rita are. Então, por isso que tá errado, não é isso? Na letra C, eu tenho Nicole, Andrew and I am. Mas não tá certo, não? Não. Por que não tá certo? Porque tem 3 pessoas ali, é o e a. Tem quantas pessoas na frase? Então já deixa de ser singular, né? Vai ser o que agora? Plural. E qual é o melhor sujeito que substitui? We, porque eu estou me incluindo na frase. And I, eu. Então, we are. Nesse caso aí tá am. O am a gente sabe que só se encaixa na primeira pessoa do singular. Não tem mais de uma pessoa, então are. Na letra D, Nicole and Andrew is fantastic dancers. Por que está errada essa? Fazer o seguinte, totalmente aleatório, uma pessoa... Gabi, por que está errada? Oi? Não entendi? Ela viajou. Ok, a letra D do segundo. A letra D, por que está errada? Sabe? Vamos lá. Tem aí, Nicole
and Andrew. Tem quantas pessoas nessa frase? Quantos sujeitos? Tem duas, né? Então já é plural, né? You. Qual é a melhor que se encaixa aqui? You. Vocês são fantásticos. Yes. Cadê? Não, vocês não. Eu não sei. Como eu falo, quando eu falo o eles nome são. da pessoa, quando eu falo o nome seria they. Ai, Só vai ser you se eu falar diretamente. You are, tá? Beleza? Por exemplo, eu tô falando com você e com Sofia. Eu não vou dizer Josi, Sofia e isso. Como eu tô falando diretamente para você, eu vou dizer you are, vocês são. Tá? Então, nesse caso, Gabi, como tem aí Nicole e Andrew, duas pessoas, plural, então they, eles. Nesse caso seria are, né? Nicole and Andrew are. Aí tá isso, por isso que tá errado. Entendeu? A hora é essa, pessoal, a hora é essa. Professor, uma dúvida que bateu aqui na minha cabeça. Certo. A gente descobre que são uma ou duas pessoas quando a gente usa aí o are ao decorrer da frase, né? Quando você identifica a quantidade de sujeitos na frase. Tá? Se só tem um, eu já sei que vai ser um desses aqui, o singular. Se tem mais de um, eu já sei que vai ser. Se eu estou vendo que tem mais de um sujeito, eu já matei que vai ser are, porque não tem outra opção aqui, só é are. Tá? Então, por exemplo, Nicole, Andrew, duas pessoas, plural. Tá? A primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar quantos sujeitos tem na frase. Beleza? Como é que eu identifico? Pela quantidade de pessoas. Não, mas tipo assim, aqui eu não entendi. Mas eu só falou assim. Quando só aponta para as pessoas, no caso, Josi. Isso, foi a diferença, entendi? Foi a diferença de you e they. Tá? Diferente por quê? Vamos lá. Qual é a diferença de vocês e eles? Se eu estou falando de vocês, eu estou me referindo diretamente para vocês. Não preciso falar o nome de vocês. Mas tipo, como se escreve? Aí a pessoa You. volta, you are. You are. Aí a pessoa, digamos assim, a primeira frase e a segunda frase, tá? You are, o outro tá, you are, Só que o de cima é singular, o de baixo é plural. Vamos lá. Isso vai depender justamente, por exemplo, eu estou falando com você. Eu digo, you are a great student. You are a great student. Essa frase é plural ou singular? Singular. Por quê? Porque você tá falando só pra mim. Só para tu, né? Agora se eu digo assim, ó, you are a great student. E agora? Aí seria great students, por causa do Isso. plural. You are a do great student. student. Isso, Aí a gente identifica por causa disso, né? E também porque eu estou me referindo a vocês dois. Tá? Então, você vai identificar se o adjetivo estiver no plural, você vai identificar se o narrador estiver se referindo, porque tem várias palavras, vários adjetivos que ele não altera, tá? Independente se é plural, se é singular, se é homem, se é mulher, a gente viu isso na aula passada. Então, mas como é que eu vou saber se é singular ou se é plural? Justamente se o narrador, o emissor da mensagem, estiver se referindo a mais de uma pessoa. Tá? Entendeu? Pronto, uma coisa que é bem comum. Quando está falando plural em séries, ele fala you guys are. Guys é tipo pessoas, tá? Vocês, you guys, todos vocês. Entendeu? Então, E aí é o quê? You guys. Vocês, pessoas, são... não traduz literalmente. Isso é um grande erro, tá? Tipo, hi guys, tipo, e aí pessoal? Pessoal, entendeu? Mas não se apegue à tradução literal. Tá? Por exemplo, eu falo, you guys, eu estou falando com vocês. Porque muitas vezes quando o cara vai traduzir... Literalmente, lembra do exemplo da Beast e do Sea. Tá? Tipo assim, a gente também pode identificar, tipo, se tiver no livro, as duas primeiras linhas tá falando sobre pessoas. Aí na quinta linha vai falar you are, mas ele não está se referindo a apenas uma pessoa, está se referindo a aquelas pessoas que começaram. Dentro da frase você vai ter sempre indicativos. Entendi agora. Beleza? Valeu. Mas vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Ok, então vamos embora. Terceira questão. Ele saiu aqui. Em uma das canções do álbum The Whoops and Hooligans de Bruno Mars, há a seguinte menção. Quando vejo seu rosto, não há nada que eu mudaria, porque você é incrível do jeito que você é.
Aí nós temos abaixo aí em inglês. When I see your face. Melhor, Josi, pode ler as estrofes aí pra você. Em português, né? Em inglês. When, Só a primeira. when I see you, When I, when I see your face. Your face. your face, very good. Sofia, pode ler a próxima? There does have that I will Change. change. Very good. Gabi, a terceira? Amazing, very good. Laudson, a última, e já completa com a resposta. É just the way you are. Por que é are? Tá certo? Vocês concordam com o Laudson? Por que é are? You. É you, né? Então, you só tem are. Beleza? Quarto. Alguma dúvida nesse terceiro? Tranquilo, né? Complete as frases com o verbo to be na forma afirmativa do present simple, tá? Letra A, Lucas, pode ler por gentileza. Michael and Lisa are married and have 2 children. Very good. Por que nessa letra A é are? Todo mundo respondeu are, teve alguém que respondeu diferente. Só eles. Isso. Então, por que é are? Se eu fosse substituir pelo sujeito, qual seria? They. Em inglês. Em inglês é They. Ok? Então, they are. Michael e Lisa, they. Já fica essa dica para a prova. Como é que eu vou saber se é is, se é are ou se é am? Substitui o sujeito. Tá? E você vai ter essa noção. Com o tempo isso vai ficar automático. Tá? Mas até você pegar a prática, vai substituindo o sujeito. Beleza? Olha para a prática, vai ter nome de pessoas. Eu estou me incluindo? Não. Eu estou falando diretamente? Não. Então, faz essa troca. Beleza? A letra B, Júlia, por gentileza. The teacher Said. that the girl is a hard working student. Hard work student. Very good. Congratulations. Por que é is aí, gente? Todo mundo escreveu is na letra B? Todo mundo? Alguém escreveu alguma coisa diferente? Beleza? Por que is, Sofia? Porque they Oi? aquele I seria ele, aí seria ele. Tá. Qual é o sujeito da frase? Daniel, né? Daniel é he ou she? He is, né? Daniel is. Very good. Letra C, Itamar. Pode ler, por gentileza? We are Excited. excited to see David as pronunciado. Art. Esse nome aqui, Art. isso aqui, eu nunca vi na minha vida. É mistério isso aí. Me diz ele aí, por favor. Exhibition. Mistério. Exhibition. Mas esse nome aí, Esse aí, né? É uma coisa exibida, né? E é, da exibição. Então, a letra C tá fácil. Tá fácil. Aí tem aí o we, are, a gente sabe que é are. Beleza? Letra D, Davi. Lucy is doctor at the local hospital. Ok. Por que is? Ele é uma mulher. Então, mulher, né? Se eu for substituir Lúcia, eu substituiria por she. Tá, então já essa é a dica para vocês. Letra Sofia. Não, Josi. Letra E. Isso. John and Sarah are my best friends. Por que are? My best friend. São eles, elas. Não, eles. Yes. Então, John e Sarah, they. eles, né? Então, they are my best friends. John e Sarah are my best friends. Alguém colocou coisa diferente? Tranquilo? Beleza. Letra F, Sofia. Mark is a slave chef at the restaurant. Very good. Por que isso? Porque é O homem é he, né? Aí seria he. Very good. Mark is. Dúvida, gente? Tranquilo. Estou fazendo essa revisão como eu falei para vocês. Por quê? Lembra na aula passada que a gente fez um finalzinho de
teve uma partezinha de conversação na finalzinho da aula passada. Então, eu percebi que quando vocês estão lendo aqui, beleza, massa. Porém, quando é na hora de montar, vocês se confundem um pouco. Mas é só decorar isso aqui, tá? Decorou essa estrutura, Mas vocês caras ficam praticando. entendeu? O cara não tem mais como errar. Very Não, good. é na prática é. Número 5, number 5. As frases a seguir contêm as formas contraídas do verbo to be. Escreva-as para a forma completa. Vocês lembram das contrações? Tá? Eu tenho aqui I am, you are, he, she, it is, we, you, they. Se eu vou contrair, como é que fica I am? I'm. I'm. Ok? You are, como é que fica? A pronúncia é your. Your. Repitam your. Very good. He is fica como? She is. Tem um padrão. She's. She's. It is fica como? It's. We are fica como? Como é a pronúncia desse daqui? Your não, your. Por que eu falo? Por que eu enfatizo isso? Porque a gente tem um possessivo que é. Aí aqui sim é your. Quando for a contração your. Your, fechado, ou até, sei lá, aqui. Your. Beleza? Aqui, where. Where. O sapo falando. Tipo isso aí mesmo. Tá? Where. You, já tinha aqui. E they, como é que fica? There. Vamos lá. I'm, your, his, she's, it's, were, there. Foi? Were. Mesma coisa, lembrar do your, were. Ok? Your, were. Beleza? Aí vamos lá. Letra A da questão 5. Gabi, pode ler já com a forma contraída. Não fez essa? Não, é sem a forma contraída. Ah, desculpa, sem a forma contraída. Tá? Então a frase aí tá: I'm going to the store to buy some groceries. Júlia, como é que fica sem a forma contraída? I am e o resto da frase. Pode falar. I am going to the store To buy buy some groceries. Groceries, yes. She's studying for her exams at the library. Lucas, como é que fica? Tá igual, gostou? No 5, letra B. 5, letra B. Uhum. She's studying for her exam. Sem a contração. Sem a contração. She is studying for her exams at the library. Very good. Na letra C nós temos he's playing soccer with his friends in the park. Davi, como é que fica sem a contração? He is playing soccer with his friend in the park. Very good. Na letra D nós temos it's raining outside, so remember to bring an umbrella. Gabi, como é que fica? Ok. Já pode fazer, né? Basicamente só substituir a forma contraída pela forma normal. Normal. Entendeu? Vai estar na contração, você só vai escrever de forma completa. Beleza? Fez essa, Lawson? Beleza. Tamar, fez essa? Tranquilo. Sofia? Mas agora eu entendi. Entendeu, né? Esse aí é legal também. Ela entendeu? Isso. It is time Raining raining outside. outside. So Remember to bring an umbrella. an umbrella. Yes. Very good. Letra E. We're having a barbecue in the backyard this weekend. Josi, como é que fica? We are having a barbecue
in the Backyard. This week. This weekend. Quem sabe o que é barbecue? Barbecue. É um lugar. Tem um molho, né? Barbecue. Barbecue é churrasco em inglês. Entendeu? Uma delícia, literalmente. They're watching a movie at the cinema tonight. Como é que fica, Davi? They are watching a movie at the cinema tonight. Very. Dúvidas quanto a essa? Só fazer a substituição. Tá? Façam agora da 6 até a 10. Tá? Mais 10 mil textos nós temos aí. Converta as seguintes frases para a forma negativa do verbo to be. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho essa frase aqui, por exemplo, na afirmativa. Júlia, nessa frase aqui, you are beautiful. Oi? Quem é o sujeito da frase? You, né? Então aqui eu tenho subject. Davi, qual é o verbo? Are, né? Verb. E aqui eu tenho o restante da sentença. Rest of sentence. Ok? Quando eu quero montar a forma negativa, eu só preciso acrescentar um not após o verbo. Onde é que entra o not? Depois de quem? Depois de are. Né? Nessa frase aí, actually I'm Brazilian. Se eu quero colocar ela na negativa, onde é que vai entrar o not? Depois de quem? I am not, né? Então o not entraria aqui, não é isso? Actually I'm not Brazilian. Então o not ele vai entrar sempre depois do verbo, independente de que posição ele esteja. Tá? Deixa eu ver outro exemplo. You and me. Qual verbo to be eu coloco agora? Are por quê? Não, Are. Por quê? é 2? Que é nós, né? You and me, eu e você, somos nós. Então, you and me. Realmente do into are e they. Onde é que entra o not aqui nessa frase? Se eu quero not. Depois do are, né? Então perceba. Aqui eu tenho o sujeito começando a frase, are not. Aqui eu tenho outra coisa aqui no começo, só está o verbo aqui, mesma coisa. E aqui o verbo, o sujeito está aqui, o verbo aqui. Então, independente da posição, para você montar a forma negativa, você vai procurar o verbo. O verbo to be, onde é que ele está? Depois dele, você bota o not. Entendeu? Dúvidas? Sim. Pode falar. Suponhamos que eu abreviei tudo. Tá errado. Não. Show. Forma alguma. Gente, contração, ela só não é, tipo assim, permitida se você for fazer uma prova, se você for fazer alguma coisa formal, preencher um formulário, fazer uma redação, tá? A gente não coloca vou pra praia na redação. Né? Você vai fazer uma mesma usador de WhatsApp que usa abreviação. Sim, entendeu? Então, assim, pode usar contração à vontade, entendeu? Só em contextos formais você não vai utilizar, tá? Beleza? Mas fala isso, tá? Então, é dessa forma que a gente monta o negativo do verbo to be,
Tá? Lembrando que eu posso fazer as contrações. You aren't. Tá? Enfim. Anyway. Então, no sexto, letra A. Pode ler a forma afirmativa, Lucas? Robert is a skilled programmer. Programmer, very good. Júlia, como é que fica a forma negativa dessa frase? Robert isn't a skilled Programmer. Very good. Robert is not ou isn't, que é uma contraída. Alguém fez? Todo mundo fez? Alguém colocou alguma coisa diferente? Não. Tranquilo. Gabi, pode ler a letra B? Só a questão. Sexto, letra B. Sexto também. Jennifer is a Compassionate nurse. Very good. Laudson, como é que fica essa frase na negativa? Fez não essa não? Nenhum dessas não. Tranquilo. Mas pela explicação aqui que a gente acabou de falar, como é que ficaria essa frase aí na negativa? Localiza o verbo. Onde é que está o verbo aí? Tem que colocar uma. Depois do verbo. Eu tenho aí a frase: Jennifer is a compassionate nurse. Qual é o verbo aí dessa frase? Como é? Is not. Is not. É isso? Is não é o verbo? Sim. Não, depois do verbo a gente coloca Not. not. Não, Jennifer is not a compassionate nurse. Entendeu? Só isso. Davi, pode ler a próxima? Samantha and Matthew. Uhum. are loving parents. Loving parents. Very good. Pode responder como é que fica na negativa? Okay. Samantha and Matthew are not or aren't loving parents. Very good. Então, Samantha e Matthew are not ou aren't. Entendeu? Fácil, né não? Tranquilo? Itamar, pode ler o próximo? I am a great man. I am a great man. E como é que fica na negativa? I am not a great man. I am not a great man. Depois do verbo, coloca o not. Tudo correto. Tá? Sofia, pode ler a próxima? Alex is a brilliant Scientist. scientist. Very good. Como é que fica na negativa? Alex is a not brilliant. Não, vamos lá. O not é depois de quem? Alex is a not. A not não. O not vem depois do verbo. Então, is not a brilliant. Not a brilliant is O S é mudo. Então, scientist. scientist. Very good. Então, Alex is not a brilliant scientist. Independente do que venha antes, do que venha depois, o not é sempre depois do verbo. Tá? Alright. Tudo certo nessa aí, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? O sétimo é para eu reescrever essas frases, tá? Só que, aonde tiver, por exemplo, Robert, eu vou trocar pelo sujeito. O he, o she, o it, o I, you, beleza? Por exemplo, no sétimo, letra A, José, como é que fica? He isn't out kind Skilled skilled programmer. programmer. Very good. Então, se no sexto letra A eu tenho Robert is a skilled programmer, na letra A eu vou trocar, na letra A do sétimo, eu vou trocar o Robert pelo sujeito correspondente, então seria he. No caso aqui, eu não fiz isso. Por que nesse skill o é tudo? Vamos lá. Em inglês, praticamente todas as palavras que terminam com E, o E, esse E vai ser mudo no final. Inclusive, eu mandei um vídeo para vocês no Instagram. Quem viu? Uma entrevista com Gisele Bündchen, a modelo. Quem viu não, mas enfim. Ela falando que ninguém chama ela de Gisele nos Estados Unidos. Tá? O nome dela? Gisele. Mas, a grande maioria das palavras americanas em inglês não pronunciam esse E no final. Então fica Gisele. Tá? Outros exemplos. Deixa eu...
Quando você quer foge, menina. Hã? Essa Ah, palavra. certo. Table. Que tem um E no final. Por exemplo, no site com letra B, aí tem Jennifer is a compassionate. Então, terminou com E, mas você não pronuncia compassionate. Tá? Fica tipo um temor. Por isso que aí seria skilled. Skilled. Beleza? Todas as palavras que terminar com E, ED, esse E vai ser praticamente mudo. Tá? É basicamente por isso. Dúvida? Sim, tá, mas vou falar. Eu não reescrevi as frases, não. Só coloquei só mudei, ele citou. Só pelo vídeo. Tranquilo, mas se você quiser escrever. Realmente. Exercitar, né? Exercitar, tem que Você exercitar. uma preguiça terrível mesmo. Foi tipo o Lucas hoje. O professor posso fazer com o celular? Cara, escreve. Beleza, então vamos lá. A letra B foi quem que trocou para ler? Não, foi a letra A, né? O Robert. Aí trocou para he, tá? Ele, Robert, ele. Lucas, como é que fica essa letra B? She isn't compassionate nurse. Very good. Então, no sexto, letra B, nós temos Jennifer. E quando a gente troca pelo sujeito, fica she. Beleza? Letra C, Davi, como é que fica aí? They aren't loving partners. They aren't. Nós temos no sexto, letra C, Samantha and Matthew. Mas, quando a gente troca pelo sujeito para responder, seria they, que é eles. Correto? E na letra D, Gabi, como é que tu fez essa onda? Beleza. Mas dá para responder, agora com a explicação dá para responder. Vamos lá. Letra D tem aí, I am a great man. Nesse caso, como já está trocado, só coloca para negativa. Como é que fica? I am not a great man. That's it. E Mas a contração dela. I'm not também. I'm not. I'm not. I got not. Uhum. Então, a letra E. He is. Vai ter que ser negativo ou normal? Negativo. He is not brilliant, né? Brilliant. He should. Scientist. Science, né? Scientist. Beleza? He is not. Mas a pronúncia está certa da contração Qual? da letra E. He isn't, não? He isn't. Tá? Ele falou, acho que foi he. Não, mas tanto faz. Porque você pode contrair. Quando eu tenho na negativa, por exemplo, he is not. Eu posso tanto contrair o he is ou o is not. Então, pode ficar he is not. Entendi. Ou pode ficar he isn't. Tá. Entendeu? Aqui eu posso escolher se eu vou contrair o he is ou o is not. Entendeu? Beleza? Ok. Oitavo. Gente, dúvida nesse sexto e sétimo? Tranquilo? Me ajuda, depois de tirar agora. Oi? Me ajuda, depois de tirar agora, show de bola. Massa. Oitavo. Marque a sentença que se encontra na forma negativa do verbo to be no simple present ou no present simple, tanto faz. E aí, Sofia, marcou o quê? Letra A. The cat is not sleeping. Very good. Por que ela está na negativa? Nossa. Que é isso, like? Que é isso, like? Sleeping é dormindo. Ah, O que é que indica que essa frase está na negativa? não. O not, né? Quando eu ver o not lá, eu sei que ela está na negativa. Tá igual o Alson falou também. Very good. Beleza? Não, no problem. Aí na letra B eu tenho Peter is tall. Essa frase está na negativa? Não, está na afirmativa, né? Vocês lembram o que é tall? Altura. Não li como ensinou. The books on the table and we are going to the park. Ok? Número. Just a minute. Professor, Yeah. uma dúvida que veio na minha cabeça literalmente agora. O ING, ele está dizendo a ação, né? Isso. Uma ação que está acontecendo aqui no nome dele vai te dar ainda. Que é o present continuous. Número Para a bolsa. 9. Transforme as seguintes frases para a forma interrogativa do verbo to be. Eu já tenho, por exemplo, aqui, já tinha colocado. Eu tenho uma frase afirmativa
Por exemplo, aqui. You are a teacher. You are a teacher. É basicamente a mesma dica do negativo. Primeiro, eu vou identificar sujeito e verbo. Tá? Por que eu vou identificar sujeito e verbo? Porque, por exemplo, quando a gente está falando de questions words, what, when, where, eles têm prioridade máxima. O que é que significa? Que eles vêm no começo da frase. Por exemplo, eu quero perguntar de onde você é. Where are you from? I am from. Ou melhor, vou afirmar. You are from Brazil. You are from Brazil. Lembrando que quando você estiver falando inglês, escrevendo em inglês, Brasil é com Z, tá? Então, you are from Brazil. Só que eu estou afirmando que você é do Brasil. Só que quando eu quero perguntar se você é do Brasil, tá? Ou então se eu quero perguntar de onde você é, eu preciso colocar o where. Lembra que a gente estudou where? São as questions words. Então, where. Ele vem na frente da frase. Tá? Aí depois eu vou colocar verbo e sujeito. Sujeito e verbo. Só que eu não tenho que inverter. Então, where are you? E eu coloco o from no final, que a gente já aprendeu. Por isso que aqui eu vou inverter. Are you? Oi? Se eu quero perguntar de onde a pessoa é o local, where. Beleza? Então, primeiro, quando eu quero identificar para fazer essa inversão, eu tenho que saber onde é que está o verbo e onde é que está o sujeito. Outra coisa que estava lá no class que eu já comentei na sala. Tem aqui, por exemplo, the book. Is on the table. Tá? The book is on the table. Esse the, o que é the? Ou mais, ou tais. É o artigo definido, né? O livro. Lembram disso? Lembram disso? Nesse caso, onde é que está o verbo aí? O verbo? O verbo é isso, né? E o sujeito da frase? Quem é o sujeito? Book, né? Porém, quando eu vou perguntar, ok? Eu tenho que fazer a inversão. Só que quando eu estou utilizando o artigo, o verbo não vai ficar assim, ó. The is book. Não. O the, quando eu estou me referindo ao livro, esse is vem para frente do the. Is the book. Ele faz parte do sujeito. Tá? Ele faz parte do sujeito. Então, nesse quando tiver the, vai para frente. Eu estou falando porque teve uma questão dessa no Classroom que uma grande parte colocou the is, tá? Então, quando eu tenho o artigo definido, o is vem para frente do artigo. Beleza? Mas, fora essa exceção aqui, eu vou procurar o verbo, eu vou fazer a inversão com o sujeito. Dúvidas? Não. A hora é essa. Então vamos lá. Na primeira frase tem aí, melhor. Josi, pode ler a letra A? A pergunta? Ou a afirmação? You are a teacher. You are a teacher. Como é que fica a pergunta, Sofia? Are you a teacher? Are you a teacher? Very good. Itamar, pode ler a letra B? Só no final. No problem. Daniel is your sister. Né? Daniela is your sister. Yes. Como é que eu pergunto agora? Agora o que Quem é o sujeito da frase? Daniel. Quem é o verbo? Is. Is Daniel your sister? Is Daniela your sister? Só? Perfeito. Isso. Tá? Davi, letra C. Josh and Kate. Josh Josh and Kate are from
Scotland. Scotland. Very good. Laudson, como é que eu faço essa pergunta? Are Josh and Kate from Scotland? Scotland, very good. Tá, aí eu tenho duas pessoas. O verbo vai pra frente das duas, do sujeito. Are Josh and Kate from Scotland? Ok, very good. Gabi, a letra D. Como é que é a pergunta? Quem é o sujeito da frase? Não, is é o verbo. Quem é o sujeito? It. Como é que eu faço a pergunta agora? Eu preciso inverter os dois. Is it hot today? No inglês é a mesma coisa. No inglês, o S, quando ele está começando com vogal, é a mesma coisa no português, são dizer. Então você pode juntar. Is it? Is it? Tá? Então, is it hot today? Tranquilo? Dúvidas? Depois disso aí, tá com dúvida. Mas, Primeiro esse, aí eu boto are you. Number 10. Assinale a frase que está na forma interrogativa com o verbo to be e gramaticalmente correta. Para vocês olharem aí e verificar qual é a frase que está correta na forma interrogativa. E aí, Júlia, qual é? Letra C? Pode ler. Are we going to the movies tonight? Very good. Are we going to the movies tonight? That's it. Na letra A, como é que está escrito aí, Lucas? You are ready for the party? You are ready for the party. Por que essa questão está incorreta, José? Porque o verbo tem que vir primeiro. Tem que vir primeiro que o sujeito, né? Então, o correto seria como aí? Are you Ready ready for the party? Aí estaria correto. Pode ler a letra B, Davi? The restaurant is open for dinner. Very good. Laudson, por que essa está incorreta? porque o is primeiro. Is at the restaurant offering for dinner. Very good. Olha aí um exemplo do the. Quando tem the, está se referindo a um artigo, né? É o restaurante, o is em parte frente dele. Depois dessa hora, É, o Vicente. Esmiuçado. O que se pronuncia restaurant, né? Restaurant. Lembra do paulista? Restaurant. Porque às vezes tem quando você fala com o negócio pelo celular, às vezes você não. Gabi, a próxima, letra D. Pode ler? They are from Australia. Australia, very good. Por que está errado? Porque o var está depois do tempo. Seria o contrário, né? Como é que ficaria o correto? Are they from Australia? Very good. Are they from Australia? Very good. Dúvidas? Não. Dúvidas? Tranquilo, gente. Ok. Mas eu fui mais. É uma delícia, é uma delícia. Pronto. Infelizmente, já são 5h25. Mas o negócio tá gostoso. Então, levem esse material e façam da 11 até a 14 em casa. Tá? Eu vou colocar no Classroom atividades para durante a semana vocês fazerem, tá? Aí vocês vão ter até quarta-feira de manhã para entregar. Tranquilo? As atividades do Classroom vocês fazem diretamente lá mesmo, preenchendo lá os formulários, etc. E essa daí vai ficar como dever de casa para vocês trazerem na próxima aula para a gente terminar de fazer. Tranquilo? Posso contar com vocês? Lembrando que Davi, Júlia e Laudson, Gabi e Itamar, vocês vão apresentar o trabalho de vocês na próxima aula. Beleza. Não é aquele? Qual era a atividade para hoje? Vai dar Ela chegou certo. depois. Do país, pô, do país. Do país. Fez? É porque eu faltei lá. Pronto. Como você chegou um pouco depois, aí você apresenta na próxima. Tá? Juntamente com Davi, Laudson, Gabi e Itamar. Tranquilo? Hoje apresentaram Lucas, Josi, Sofia e Gustavo. Vocês apresentam na próxima. Só tem um